Olá, meus amores do sexto ano, tudo certo por aí? Olha só, hoje a nossa aula vai funcionar de uma forma diferente. Nós vamos fazer o para conferir lá da página 30 do grupo 3, referente ao capítulo 8. Porém, nós vamos fazer juntos. Então, peguem a apostila e venham junto comigo acompanhar a explicação e também a resolução dos exercícios. Exercício número 1 da página 30 do Para Conferir. Para respondê-lo, nós vamos voltar no texto que está na página 15. Lei número 8069, de 13 de julho de 1990, tá? Então, eu dividi aqui em 2 slides, tá? Para que o texto coubesse. Então, nós vamos ler cada artigo, tá bom? Vamos juntos, então, porque é necessário para poder responder lá o exercício número 1 da página 30, certo? Então, observe. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O 2. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. 3. A criança e o adolescente possuem todos os direitos fundamentais do ser humano, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei. 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. 6. Na interpretação desta lei, devem ser levados em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e os deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, de uma forma resumida, eu li aqui os 6 artigos que aparecem lá na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, para que nós pudéssemos responder o exercício número 1 do Para Conferir, ok? Então, o exercício número 1 era um exercício de identificação do número da lei, do artigo, na verdade, perdão. Então, vamos juntos. Numere os artigos a seguir, retirados do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que fiquem na ordem em que aparecem no texto original. Então, qual artigo a criança e o adolescente possuem todos os direitos fundamentais do ser humano, sem prejuízo da proteção integral que se trata essa lei? Se vocês voltassem lá no texto que eu coloquei para vocês, vocês veriam que é o artigo 3º, número 3, certo? Depois, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Esse seria o segundo, artigo 2. Depois, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Aqui vocês encontrariam lá no artigo 4º, tá bom? Na interpretação desta lei, devem ser levados em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e os deveres individuais. Aqui vocês encontrariam lá no artigo 6, tá? No 6º artigo. Depois, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estes dizeres está lá no 5º, no artigo 5. E para terminar,
ficou mais fácil agora. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, que é logo de cara o primeiro, o artigo 1. Exercícios 2 e 3. Primeiro, complete corretamente a frase a seguir. Os podem aparecer na divisão interna de um artigo. Por exemplo, se vocês voltassem lá no texto da página 15, vocês iriam observar, por exemplo, que logo após o artigo 3, o terceiro artigo, está escrito assim: parágrafo único. Os direitos enunciados dessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, que seria uma divisão interna de um artigo que vem com algumas especificações e explicações a mais. Então, aqui são os parágrafos, ok? 3. A afirmação de que o ECA é totalmente cumprido está, meus amores, nós já conversamos sobre isso em outras videoaulas, né? Está incorreta, porque, infelizmente, nem todas as crianças e adolescentes possuem os mesmos direitos e deveres. Na verdade, eles possuem, né? Porém, não é cumprido à risca. Muitos não têm acesso, por exemplo, à escola, tá bom? Exercícios números 4 e número 5. Número 4. A letra S inicial representa o som de S, assim como estes dígrafos. Então, pessoal, eu disse para vocês lá na explicação do som do S, né, que vocês iam aprender outros 2 dígrafos, além dos dígrafos que vocês já conheciam. Então, SS, SC e XC são os dígrafos que representam o som do S, ok? Número 5, vocês iam completar as palavras, né? Vocês vão completar as palavras com a letra ou com o dígrafo que está faltando. Então, vamos lá. A. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, olha só, vocês já sabem que não posso começar nenhuma palavra com C cedilha na língua portuguesa, né? E que o C cedilha é usado no Sa, So, Su. Então, olha só. Faço, C cedilha. Congresso, 2 S's. O congresso aqui eu tenho uma vogal antes e uma depois, né? Nacional, C da cebola. Sanciono, S, depois C. E seguinte com S. B. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, expressos X e o dígrafo 2 S's. Aplica-se excepcionalmente. Eu tenho o dígrafo aqui, ó, XC e depois o C da cebola. Pessoas com 2 S's. C. O ECA introduziu vários avanços, como a ampliação do acesso de crianças e jovens a escolas nos ensinos fundamental e médio. Então, avanços, C cedilha, ampliação, C cedilha, acesso, C e o dígrafo 2 S's, crianças, C cedilha e ensinos, S. A lei muitas vezes não é observada e acaba sendo tratada por prefeituras, governos estaduais e pelo próprio governo federal apenas como uma carta de intenções. Então, aqui eu tenho observada S, estaduais S, apenas S e intenções C cedilha. Meus amores, espero que vocês tenham conseguido realizar o para conferir de uma melhor forma, junto comigo, no mesmo tempo da videoaula, tá bom? Quando voltarmos,
Vou retomar alguns conteúdos com vocês, tá bom? Para que vocês não percam nada. Um grande beijo no coração de vocês e estou morrendo de saudade de vocês.